Oi, pessoal, terceiro episódio do Pode Lotear começando. Primeiramente, a gente agradece, mais uma vez, vocês que estão nos acompanhando. Felipe, tudo bem? Mais um episódio, então, para conta? Isso, Manu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gui. Bom dia. E hoje a gente vai falar sobre um processo de criação de um loteamento do projeto até a aprovação. E o nosso convidado especial é o Guilherme Costa Manuel, gerente e sócio da CTZ. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Falar um pouquinho sobre... A gente, desde o primeiro episódio, Felipe, conversando sobre essa área, loteamento, o que precisa, o que não precisa. E eu acho que é interessante também falar do início do zero, quando é tudo mato, literalmente, e até a aprovação. Você é sócio, um dos sócios da CTZ. Eu acho que até para o pessoal que está acompanhando a gente poder entender, só explica para a gente qual é o teu trabalho, na CTZ, e depois a gente vai desenrolando para realmente mostrar como é que é esse trabalho do zero até realmente ser entregue, assim. Ô Manu, então, hoje eu cuido de todos os andamentos dos loteamentos. Então, o loteamento entra para a empresa, depois do comercial, a gente faz todo um planejamento e vai dando as etapas. Hoje ele passa umas 15 etapas em média, assim, e leva mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para ficar pronto até o final do projeto, a aprovação, enfim. Então, eu cuido de todas essas etapas, acompanhamento, as aprovações dos órgãos e tudo mais. Só para o pessoal que está assistindo, poder entender há quanto tempo assim que você está na CTZ, como é que foi o início dessa relação, como você chegou a ser um dos sócios, como é que foi esse processo? Assim? Então, já fazem 5 anos e meio que eu estou na CTZ. Eu iniciei como estágio, fazendo voltas de carro nos órgãos, depois parti para a parte de projeto, fui contratado e daí que chegou uma oportunidade de uma pessoa ter saído, peguei o financeiro, passei por todas as etapas possíveis que tinha na época dentro da empresa, depois virei gerente e depois tive a oportunidade da sociedade. Felipe, como é que foi isso, assim, agora da tua parte, assim, como é que foi essa decisão também de o Guilherme ingressar na sociedade? Sim. Então, mano, o Gui, desde que ele entrou na empresa, ele sempre foi uma pessoa muito proativa, né? Então, como ele falou, ele começou como estagiário, passou por todas as funções, o que eu vejo como ideal, assim, porque ele pegou todas as áreas da empresa mesmo, ele entendeu um pouquinho de cada coisa. E chegou um momento que eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade de ter pessoas dentro da empresa por mais tempo. Então eu sabia que eu não ia conseguir segurar o Gui ou pessoas que fossem realmente dessem um retorno muito bom para a empresa durante muito tempo, se eu não desse uma oportunidade melhor ainda de ela estar ali dentro. Então foi quando a gente fez um programa de vesting que a gente fala lá na empresa. E o Gui se tornou sócio, foi ano passado, né, Gui? Foi. E a gente está nesse programa ainda, ele vai durar mais alguns anos, então para mim hoje isso faz muito sentido, na verdade. Hoje o que eu falo é que a gente divide para somar. Então é uma ideia que a gente implantou na empresa e tem dado bem certo, na verdade. Isso é bem interessante para reter talentos, Porque Exatamente. às vezes encontra uma pessoa boa ali, mas ela acaba indo e é a empresa que acaba perdendo, assim, né? Na verdade, se tu for olhar para as grandes empresas, assim, ou empresas que começaram do zero, mas de algum, por exemplo, gestor que já teve várias empresas, normalmente elas escalam muito rápido com esse programa de vesting, né? Então, foi uma coisa que a gente trouxe para dentro e fez bastante sentido, assim. Hoje o que eu penso é melhor tu ter 80 de 100 mil do que tu ter 100% de 10 mil, né? Então, a gente divide realmente para somar, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente vê que tá somando dentro da empresa. Certo. E Guilherme, como é que foi para ti, assim, esse início, digamos, do que tu faz hoje, da questão do planejamento, de estar na sociedade agora, porque muda, né? Você falou que começou ali como estagiário, fazendo as atividades mais básicas, mas como é que foi essa tua mudança de mentalidade também para uma empresa que tem essa responsabilidade, assim, no mercado? Manu, eu sempre tive um pouco essa liderança e um senso de dono onde eu passei já. Então, sempre tive essa vontade de fazer as coisas acontecerem e pegar embaixo do braço e resolver e vamos para cima e tá sempre aberto à mudança, né? E quando soube dessa oportunidade, já faz um tempo que a gente estava amadurecendo a ideia,
E eu fui sempre, pá, será que vai dar certo mesmo? Será que vai chegar nesse momento que eu vou virar sócio da empresa, né? Então, quando aconteceu, foi muito especial, assim. Até hoje eu sou muito grato pela CTZ, pelo Felipe, porque hoje eu faço parte de verdade, né? Eu já fazia muito parte antes, pelo meu trabalho, e agora é algo que é meu e eu quero fazer acontecer e muitos anos pela Legal. frente aí. Era um objetivo, assim, ou tu foi fazendo bem feito e deu certo que tu conseguiu chegar a esse ponto? Como é que Sim, foi, assim? quando a gente começou a conversar, eu já botei isso na minha cabeça, sabe, que eu queria. Então, trabalhei para isso e eu não me vejo em outro lugar no momento, a não ser na CTZ. Eu sempre falei pro Felipe há um tempo atrás que eu queria estar ali há muito tempo. Então, a gente uniu o útil ao agradável e deu tudo certo. Legal. Eu acho que eu esqueci de falar no comecinho, né? O Felipe é CEO da CTZ, a gente sempre apresenta, eu acho que eu acabei pulando essa parte. E aí o Guilherme e o Gui é um dos sócios, só pra gente dar continuidade, né, pra quem tá assistindo. Então, já entrando, né, no nosso assunto de hoje, né? Como é que é todo esse processo, assim, do zero mesmo, pra gente entender o processo de criação? Como é que se cria um loteamento? O que que precisa? Quem que faz isso, né? Qual é a competência, enfim. Quer iniciar aí, Gui? Pode ser? Então, tudo começa da parte comercial. Depois que o comercial buscou uma área e é passado para o setor de engenharia, a gente começa a fazer um estudo é, do empreendimento, caso seja loteamento, condomínio. Então, a gente vê quantidade de lotes que vai dar e tudo mais, se ele é viável, né? E vê toda a parte ambiental também para não ter nenhuma restrição que pode dar um problema futuro. Então, a gente prevê tudo antes para começar uma negociação e a gente iniciar o processo de loteamento. Então, tudo parte do projeto urbanístico, né? Onde dá a cara, a vida para o empreendimento. No caso, é desde a compra, assim? Como é que é essa parte, por exemplo? Ah, vou comprar aquele espaço de terra. É Aham. desde daí ou é a partir de que já está comprado? A gente participa na parte comercial, a gente faz ela de diversas formas. Uma forma mais comum é o próprio loteador, né, a construtora manda uma área que ele já negociou para a gente, e aí a gente faz os estudos de viabilidade técnica naquela área, mas a gente pode conseguir área através de parceiros, captar área, então existem algumas formas de a gente fazer essa parte comercial. Depois que está fechada essa área, aí parte para o pro processo, na verdade até antes de fechar a gente faz um estudo de viabilidade técnica para dizer que realmente dá para fazer um empreendimento ali naquela área, e aí depois que é fechado, daí que a gente parte realmente pro processo de loteamento. E a gente, na verdade, assim, esse ano a gente faz 11 anos de escritório, a gente foi aprendendo com o passar dos anos, né? Então, no começo a gente fazia o processo de uma forma, quando a gente começou a entregar alguns loteamentos, a gente começou a mapear, cara, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá indo para frente, tá voltando para trás. Então, foi num momento, isso faz mais ou menos uns 5 anos, né, Gui? Isso. Que a gente começou a estruturar, foi mais ou menos a época que o É. Gui entrou na empresa também. E foi onde eu entrei para um curso de gestão, e aí até aquele momento a gente não tinha muita estrutura na empresa, e a gente entendeu, cara, para a gente dar o próximo passo, a gente vai ter que começar a entender melhor o processo, mapear, estruturar, entender onde que a gente está tendo muito retrabalho, e aí sim a gente começar a formar um passo a passo que a gente evite a maior parte desses erros. E cada vez mais foi fazendo sentido para a gente, e aí a gente cada vez mais também foi se especializando mais nessa área de loteamento, porque a gente viu que a gente tinha uma demanda grande já de empreendimentos, e aí a gente conseguiu estruturar uma equipe dentro da empresa, uma equipe gerencial, que a gente conseguiu mapear cada vez mais. Então, até hoje a gente ajusta processo, mas ele já está muito bem definido, né, em comparação com como era no começo, né? Uhum. Tu lembra como é que foi o primeiro loteamento lá? Como é que foi esse processo primeiro mesmo, assim, que vocês fizeram? Não tinha processo. Processo que não tinha processo. Na verdade a gente pegou para fazer, a gente não foi um cliente que já era uma construtora, a gente fazia prédios para eles na época, e aí eles pediram para a gente fazer o loteamento e a gente não tinha experiência com loteamentos, mas eles confiavam muito no nosso trabalho. A gente falou para eles que a gente não tinha e tudo mais, eles disseram, cara, eu prefiro que tu aprenda a fazer do que eu leve para outro escritório. E aí, na época, eu comecei a estudar projetos de loteamento mesmo, como é que fazia, os cálculos e tudo mais. A gente fez esses projetos, só que a verdade é que a dificuldade do loteamento não está no projeto em si. Uhum. E muitas empresas acham que é isso, é só tu saber fazer o projeto e pronto. Só que o que acontece? Um projeto, ele influencia no outro. Então, se tu faz um primeiro projeto de uma forma,
o segundo ele vai influenciar no primeiro, o terceiro vai influenciar no primeiro e no segundo, e um influencia no outro. E são diversos projetos. E tu pode chegar lá na última etapa, por exemplo, que é a aprovação ambiental, a LAI, que a gente chama, é a ambiental de instalação, né? E se tiver algum problema na drenagem, por exemplo, tu tem que voltar lá para os primeiros projetos para ajustar isso, e aí tu volta aprovando em todos os órgãos os projetos. E quando tu ajusta um projeto, por exemplo, de drenagem, ele vai influenciar no esgoto, ele vai influenciar em outros projetos de terraplanagem, que tu vai ter que aprovar de novo, refazer e começar, provavelmente até mudar o ambiental de novo e aprovar tudo de novo. Então hoje a gente demora mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para aprovar um projeto de loteamento. Tem empresas que demoram 5 anos. A gente já recebeu projetos, na verdade, de até clientes novos a gente conseguiu assim, que eles estavam ali há 4 anos e o projeto não voltava de novo para o início. E aí eles entenderam, cara, eu preciso pegar um escritório especializado para fazer isso aqui dar certo. No caso, todo esse processo, então, é vocês que fazem. Isso. A pessoa, o cliente entrega, e aí depois vocês entregam... Entrega não, né? Faz a... Não sei como é que se diz, o pedido, enfim, e aí vocês entregam já pronto, é isso? A gente, no início, a gente pega o processo, faz todo um planejamento. Então, a gente já vê tudo que aquele loteamento, onde ele vai passar, porque varia de município a município. Então, a aprovação de um município é diferente do outro, o órgão ambiental é diferente em cada município, às vezes vai para o órgão federal, estadual e tudo mais. Então, a gente faz todo esse mapeamento para não ter esses problemas futuros, como o Felipe falou. Por exemplo, hoje a gente implantou uma situação na empresa que quando a gente faz aquele estudo prévio para o comercial negociar, o nosso ambiental já vai dar uma olhada no terreno, parte de vegetação, cursos de água, essas coisas, para chegar lá na frente não dar problema. Porque pode chegar lá no meio do processo, dar 1 ano mais ou menos, ver que algo estava errado e a gente tem que voltar para trás, perder lote e coisas assim. Então a gente prevê tudo isso para ser o mais assertivo possível. Já aconteceu isso, de um problemão, assim, ou perder lote por alguns desses aspectos, assim, que não foi visto? Já aconteceu. Então, foi daí que a gente começou a ver a necessidade da estruturação do processo. Então, a gente começou a mapear com checklist, fluxograma, sistema. Hoje a gente tem bastante coisa que a gente auxilia a gente no dia a dia a não dar esses problemas. Né? Mano, na verdade, assim, ó, mesmo tendo esse mapeamento que a gente tem, que hoje eu vejo bem profissional, assim, da nossa parte, como a gente faz, ainda existe muitos problemas. O processo de loteamento ele é o processo mais burocrático que existe, porque ele vai passar por diversos órgãos, desde abastecimento de água, esgoto, que são as concessionárias, né, de energia, prefeitura, meio ambiente, cartório, Ministério Público. Em Santa Catarina isso acontece também, passa pelo Ministério Público. Então ele passa por diversos órgãos, cada órgão só olha para o seu. Então, se tu não souber o que o órgão vai pedir, que vai influenciar daqui a pouco em outro projeto, tu vai ter que refazer tudo isso de novo, sabe? Então, por mais que a gente siga um processo, muitas vezes daqui a pouco trocou a pessoa que está dentro do órgão que está analisando. O entendimento já mudou. Ou tu tá fazendo no município, no outro município o entendimento é diferente. Acontece também. Por isso que é importante a empresa, né, já ter uma visão do todo e a mesma pessoa do início ir até o final, né? Para não ter esse desencontro de hoje a gente senta com os profissionais, né? São vários profissionais envolvidos. Tem engenheiro civil, agrimensor, arquiteto, geólogo, biólogo, às vezes tem arqueólogo. Então a gente senta no começo com todos os profissionais, olha para todas as áreas e aí sim inicia o processo. E quem é que determina assim, esse loteamento vai ser, por exemplo, industrial, ou residencial, o tamanho dos lotes, a dimensão, quem é que determina isso? É uma coisa em conjunto, na verdade. A gente tem muita experiência já, a gente já fez mais de 80 loteamentos, mas nossos clientes também têm muita experiência. Então, normalmente é meio que em conjunto, assim, eles vão dizer o que eles querem fazer ali, e normalmente eles já sabem, né? Se a gente acha que não está de acordo com o mercado, a gente troca uma ideia com eles também. E se tem alguma dúvida, que é uma área que não tem muito produtos, por exemplo, à disposição ali, um histórico que a gente chama de mercado, aí pode ser feito até pesquisas de qual é o produto que vai se encaixar melhor, ou daqui a pouco levantar todos os produtos que tem ali para ver o que está vendendo melhor. Gui, quais são os profissionais que trabalham contigo, assim, para aprovação, por exemplo? Hoje eu tenho um auxiliar de engenharia, que é a pessoa que cuida dos andamentos nos órgãos, né? Então ela fica em contato com os órgãos, com os clientes, acompanhando nos sites as aprovações, ligação. E tem uma pessoa que faz as voltas externas,
que ela tá sempre passando nos órgãos também, dando entrada em projetos, acompanhando, conversando, e eu também tô sempre fora, assim, sabe? Fazendo relacionamento com o pessoal, conversando. Hoje eu posso dizer que a gente tem um relacionamento bem bom nos órgãos, que a gente chega lá, a gente é bem atendido, a gente conversa com todo mundo, com o secretário, com o analista e tudo mais, porque a gente sempre segue pelas leis, né? A gente sempre quer fazer o melhor pro município e também para o cliente. Então a gente sempre é uma moeda de dois lados, né? A gente sempre vai no meio termo, assim, e tenta chegar numa solução que fique bom para os dois. É algo até que tá na nossa missão, né, Felipe, da empresa, que é a gente projetar com responsabilidade, técnica e agilidade e também deixar uma marca positiva nas cidades e para os nossos clientes. Tu tinha falado do relacionamento, né? Porque antes tu tinha comentado, vocês tinham comentado sobre a diferença de cidade para cidade, Uhum. né? Que diferenças são essas, assim, só pra gente entender o que que muda de uma cidade para outra? Basicamente, o projeto urbanístico, que é o primeiro projeto. Tem cidades que passam por comissões, tem cidades que é só o analista que analisa o projeto. Então, varia bastante. Quando participa de uma comissão, participa vários profissionais da prefeitura. Então, o pessoal do meio ambiente, o pessoal que analisa o projeto em si, o pessoal de trânsito. Então, várias pessoas analisam, passa uma comissão. E tem cidades que é mais pequenas e tem só um analista que ele vai lá, vai olhar o projeto, vai fazer a observação dele e até mais rápido, assim, a gente consegue aprovar. E algumas... E nas comissões, a gente passa por uma comissão, então leva um pouco mais de tempo, né? E depois passa na comissão também, a gente faz reunião com as pessoas, solicitar alguma coisa diferente para ver o que daria de fazer e melhorar o projeto e tudo mais. Aham. No caso, a CTZ, qual é a cidade, assim, que a CTZ mais faz loteamento? É Criciúma ou... Ainda hoje é Criciúma, Criciúma e Sara, porque a gente tá aqui há quase 11 anos, mas hoje a gente tem uma filial em Itapema também. O processo de loteamento ele demora muito também para ser fechado, a parte comercial. É normal a gente levar... Quando ele vem de um cliente que ele já está negociado, é em torno de uns 2, 3 meses, mas quando a gente participa da negociação, é normal ele levar de 6 meses. Já teve empreendimento que a gente demorou 2 anos e meio para fechar. Para fechar a negociação A negociação. inicial? Nossa, rapidinho. É rapidinho. Então a gente está trabalhando lá para o lado de Itapema, Itajaí já faz mais ou menos uns 2 anos. Então a gente está iniciando os fechamentos lá, porque demora muito para fechar. Mas hoje boa parte das negociações que a gente tem já está lá para cima. Talvez um meio a meio aí já. Meio a meio. E essa questão de relacionamento, né, que o Guilherme tinha falado, a gente sempre acaba falando sobre isso aqui, né, Felipe? Mas é importante também nessa negociação, né? Porque imagina, 2 anos, né, tu tá lidando ali com outros profissionais e eu acho que não só a parte técnica, mas como é que é isso para vocês, assim, de ter um bom relacionamento com os outros órgãos, com os profissionais? Como é que é isso, assim, para vocês? Pra gente é bem importante, assim, o nosso relacionamento com os órgãos é nessa base, como eu falei. A gente segue as leis, então eles sabem que a gente não tá fazendo nada errado, então a gente sempre vai, conversa, tenta alinhar uma coisa ou outra. Tem que mexer nessa questão do projeto. A gente leva outra solução, a gente senta, conversa, vê qual é o melhor caminho. Tanto que fique bom para o município, bom para o analista, bom para quem solicitou e também para o cliente, né? A gente sempre vai nos dois lados, sabe? Então, o relacionamento é muito importante porque, como passa por, acho que uns 5 órgãos diferentes, prefeitura, concessionária de esgoto, de água, órgão de trânsito, ambiental e tudo mais, é demorado as análises, dependendo do órgão, porque nossa meta hoje é entregar o alvará para o cliente o quanto antes, né? Para ele já compensar a execução, que é o mais importante. E depois sim o registro para os lotes, para vender os lotes, né? Mas nossa meta é o alvará. Então a gente faz esse relacionamento para tentar aprovar o mais assertivo possível, o mais rápido possível, para a gente ter o alvará para o cliente executar o empreendimento. Acho que abre caminhos também, né, Sim. para os próximos, né, que possivelmente possam vir, assim. Então já fica um caminho aberto, digamos, né? Se já tem esse bom relacionamento e comunicação, assim, com quem está no processo. Sim. Eu acho que uma coisa assim também que eu vejo hoje, né, Gui, primeiro que a gente já está há muito tempo fazendo isso, né? E a gente, aqui no sul do estado, é o que mais faz empreendimentos. Então, a gente tem esse contato muito rotineiro, principalmente o Gui, né? Com as pessoas dos órgãos. E a gente é uma empresa que tenta fazer sempre o certo, seguir o que está na lei. Tem algumas vezes que a gente tem que lidar com algumas situações que, tipo, cara, mas isso aqui pode fazer, mas eu não gostei. Alguma pessoa dentro de um órgão, por exemplo.
a gente tenta sempre fazer um meio termo. Cara, mas isso aqui para o cliente vai ficar muito mais caro e é permitido fazer da forma que a gente está fazendo. Mas como a gente já tem esse conhecimento técnico e trabalha de uma forma profissional, a gente vê que as próprias pessoas dos órgãos acabam respeitando assim o nosso projeto, o Gui que está sempre ali conversando com eles, então isso ajuda bastante também. A gente também respeita muito eles, né? Uhum. Tu tinha comentado da questão do alvará, né? Que às vezes o cliente é o cliente que dá. Bom, eu acho que todo mundo quer o mais rápido possível, né? Sim. Digamos assim. Mas já teve algum caso assim de o cliente querer tentar acelerar e não dá, e ele fica ali puxando para um lado e vocês, olha, mas ainda falta isso. Já aconteceu? Sim, acontece. Acontece. Bastante. Bastante. Para dar um exemplo. Assim, os clientes às vezes tentam acelerar ou ficam cobrando os órgãos ou querem que a gente faça uma coisa que não é possível, assim, sabe? De estar todo dia na porta deles cobrando, ou, analisa esse projeto, aprova pra gente começar a executar o quanto antes e tal. Só que, claro, a gente sabe que os analistas não têm só um projeto para analisar, também a gente não tem só um projeto naquele órgão analisando, né? Então a gente já bota um prazo médio que, tipo, os órgãos levam, 30 dias para analisar um projeto. A gente explica e tal, mas também estamos sempre acompanhando, né? Acompanhando de uma forma amigável. Como é que tá tal projeto? Faz uma ligação ou outra, passa lá, conversa. E não uma cobrança excessiva, assim, de, né, pedindo para aprovar o processo. Para dar um parecer, né, Certo. pro cliente, assim, né? E a questão ambiental, assim, para a gente agora falar mais sobre isso, o que é permitido, o que não é? Porque hoje eu acho que isso é muito forte, assim, né, da questão ambiental, até para a imagem da empresa e tal. Como é que vocês veem isso? O que pode, o que não pode no loteamento? Eu acho que a questão ambiental sempre foi o maior problema, né, Gui? Porque até o processo em si que a gente está falando, a gente ajustou muitas vezes devido à questão ambiental. Hoje, para a gente fazer um estudo de viabilidade que muitas vezes não está nem fechado o empreendimento, primeiro a gente começa com um mapa de restrição, que são as leis do município, tudo que tem de restrição da área, e um mapa ambiental. Para depois, aí sim, a gente fazer o estudo urbanístico, que é aquele desenho dos lotes e das ruas, né? E o ambiental, ele é quase como a base de onde parte tudo, assim. Hoje a gente mapeou, nesses anos na empresa, os maiores problemas acontecem no ambiental e no urbanístico. Os outros processos, os outros projetos são relativamente mais tranquilos, assim, de aprovar, né? Não tem muitos problemas. Mas o ambiental, principalmente, é onde dá a maior parte dos problemas. Então, a gente trabalha com profissionais que são bem experientes, tem essa especialidade em loteamentos também. Dependendo da região, por exemplo, lá no norte do estado, a gente trabalha com outro escritório ambiental que é nosso parceiro. E a gente está sempre com essa conexão muito próxima, assim, sabe? Tá, mas o que tu precisa no teu projeto? Não, mas isso aqui vai afetar um outro projeto que nós temos aqui. Então, como é que a gente pode fazer para um projeto não atrapalhar o outro, vamos dizer, né? Eu acho que até na aprovação, né? O ambiental é um dos que mais demora. É uma das coisas, essas câmeras temáticas que o Gui falou, que é onde junta uma população grande para fazer votação e tal. Eles sempre estão olhando para a questão ambiental. Tá, mas ambientalmente isso aqui pode, ambientalmente não vai degradar essa área. Então, a maior preocupação é sempre a parte ambiental. Eu acho que hoje o pessoal está mais ligado nisso também, né? Assim, Sim. dessa questão ambiental. Mas o que realmente pode atrasar ou impedir, assim? O que é um problema ambiental mesmo, assim? Por exemplo, uma árvore que não pode ser cortada que Isso. está ali, uma área, o que é? Tem algumas questões que são analisadas nesse processo assim, ambiental. Uma é a parte de corte de vegetação, outra é a parte de nascentes de curso de água. Então, quando a gente faz esse estudo com engenheiro ambiental, ele já vai verificar para a gente, não, aqui a gente pode cortar 50% da vegetação, 70% ou 30%. Então, a gente já tem um levantamento da vegetação, que a gente sabe que pode cortar, e também a parte de curso de água. Às vezes acontece de ter um curso de água mapeado, a gente tem um sistema do estado, né, o SDS, que está mapeado esses cursos de água, só que a gente chega lá e esse curso de água não existe mais. Então é algo que a gente pode descaracterizar, sabe? Ou às vezes é o contrário, ou às vezes não está mapeado e lá surgiu um curso de água ou uma nascente. Então a gente faz toda essa parte antes com o ambiental para ele verificar essas questões. Porque se a gente não verificar isso, a gente vai seguir pelo cadastro que a gente tem na internet e tudo mais, e pode chegar lá na aprovação, na vistoria do analista do órgão ambiental e verificar. Não, mas que você não considerar no curso de água, ou aqui não existe mais, ou essa vegetação vocês não consideraram também que não pode cortar. Então, por isso que é importante a gente fazer todo esse acompanhamento no início.
Tá, por exemplo, se tem uma nascente, daí não pode Isso. fazer? Como fica? A nascente hoje tem afastamento de 50 metros, né? Um raio de 50 metros ao redor dela. Um curso de água hoje é afastamento de 30 metros para cada lado, uns 60 no total, certo? Dependendo do tamanho do rio, né? Dependendo do tamanho do rio. Pode ser até mais, né? Pode ser 50, 100 Sim. de afastamento para cada lado. E no caso, quem que é multado nesse caso, vamos supor, né? A gente sabe que a CTZ sempre olha isso, essas questões ambientais, mas a multa é para a empresa, por exemplo, se constrói algo que não poderia ou não vê algum aspecto ambiental? É para a empresa que está desenvolvendo o empreendimento. Não, é claro que assim, né? Se isso realmente continuar, eles avaliar lá em campo, não, a engenharia mentiu no processo, tá aqui a RT, o projeto deles não é o que está cumprindo em campo, provavelmente a engenharia também vai responder esse processo na justiça. Isso nunca aconteceu com a gente, mas normalmente quando tem alguma divergência, assim, a gente fez um projeto que podia cortar a vegetação até aqui. E a empresa vai lá, muitas vezes essas empresas elas terceirizam também, né? E daqui a pouco o cara avançou 2, 3 metros a mais do que era para ter cortado. Isso aconteceu uma vez com a gente. Um cliente contratou uma empresa para fazer a supressão da vegetação, o corte da vegetação. Ele avançou alguns metros a mais. Era uma área grande assim. Ele acabou se perdendo um pouco, avançou alguns metros a mais. O meio ambiente percebeu isso e autuou ele. E aí o nosso cliente que teve que pagar a multa. Ah, porque daí ficou comprovado que a orientação foi certa. Sim. Ele que Na passou verdade, não foi a pessoa que ele contratou, mas pessoa. ele acaba sendo responsável, né? Uhum. Aí ele fez um acordo com o órgão ambiental e isso acabou não indo para a justiça. Mas se ele não faz um acordo ali, aí vai para frente também e vai para a justiça. Isso é um crime, na verdade, que tem até, se eu não me engano, é de 1 a 5 anos de prisão. E hoje essa questão ambiental também se junta assim com a questão urbanística e a estética mesmo, assim, porque, por exemplo, num loteamento, quem vai comprar vai querer ter essa vibe mais natureza ou algo mais de mato mesmo. Como é que isso se junta, assim, essas duas partes hoje? Então, é uma coisa que a gente tem cada vez mais tentado convencer os clientes assim para aproveitar essa parte verde, né? Porque hoje as pessoas buscam muita qualidade de vida e está muito vinculado a isso, né? Aproveitar essa parte de vegetação. Na verdade, assim, quando tem o curso d'água, a nascente, é uma obrigação, não tem muito o que tu fazer, tu tem que realmente respeitar. Até porque aquele curso d'água ele vai sair da tua área, ele não vai acabar na tua área, ele vai continuar nos teus vizinhos, né? Então, daqui a pouco hoje a gente trabalha, bem dizer, com empresas muito grandes, então elas já estão acostumadas com isso, mas no começo a gente trabalhava com empresas menores e existiam empresas que, mas vamos dar um jeito aqui nesse curso d'água. Cara, mas o curso d'água sai do teu terreno, ele passa em várias pessoas e vai embora. Então, se tu fazer alguma coisa aqui e ali no teu vizinho, o que vai acontecer? O curso d'água ele também vai acabar Não é pro teu só vizinho, uma pessoa, né? Não é só uma pessoa, interfere um monte. Então é uma coisa que não tem muito o que fazer, realmente, tu tem que respeitar. Hoje a nossa ideia é que, na verdade, tu até deixe mais vegetação, ou tu use essa vegetação que tem ali para fazer praças, para talvez trazer dentro do empreendimento em lugares mais diversificados, que é uma coisa que a gente encontra uma resistência muito grande do meio ambiente, assim, que por lei a vegetação ela deveria servir para uma área de lazer. Então tu poderia ter empreendimentos que são assim, tu deixa a vegetação em vários pontos do empreendimento, ou tu deixa uma vegetação, por exemplo, numa praça no meio do empreendimento que ela vai seguindo ao decorrer do empreendimento. E tu deixa aquele empreendimento mais bonito e mais confortável, só que tem muitos órgãos ambientais que não aceitam. Eu quero que tu bote tudo lá num canto e fique o maior possível aquela área ali por causa da fauna e da flora. Eu vejo que faz sentido, mas eu acho que teria que pensar também nas pessoas que estão morando ali. Porque elas também querem aproveitar aquela vegetação. Aí tu vai lá, bota num canto, cerca tudo, ninguém pode entrar, acaba ficando só para aqueles lotes que estão ali próximo, né? E tem empreendimentos que são dessa forma, ele é mais homogêneo durante o empreendimento inteiro. E a lei permite isso, mas os órgãos ambientais acabam, muitos deles, não aprovando. Pois é, eu acho que daí tem que ter uma conversa, né? Como é que faz nesse... Porque daí cada lado tem a sua razão, digamos assim, né? Mas aí vai da conversa, de explanar o porquê. Eu acho que agrega até valor, né? Também no empreendimento, né? Nesse caso. Com certeza. Mas é uma resistência que os órgãos têm, assim. Eles gostam de deixar uma parte com maior vegetação ali, mais densa, né? Para desenvolver fauna e flora e não penso no resto do empreendimento, assim. Não, como a gente falou,
Se a gente colocar um pouco de área verde na entrada, um pouco no meio, um pouco no final, dar uma espalhada, né? Deixar mais arborizado, seria ideal, assim, mais confortável o pessoal que mora ali. Em relação à parte estética mesmo, assim, né? Como é que é isso para vocês, da parte mais urbanística? Se é que tem, não sei se tem tendência nesse caso, né? O que está em alta agora em questão de loteamentos? Como é que vocês, ou depende de cada lugar, assim? Depende um pouco de cada cliente, né, Felipe? Tem alguns clientes que eles querem ganhar o máximo de lotes possível. Então, se tu faz algo diferente dentro do empreendimento, para deixar ele mais bonito, com uma cara mais moderna, acaba perdendo alguns lotes. Mas é claro, isso vai agregar no valor do projeto, né, do empreendimento, na venda, quando for vender. Então, assim, depende, varia bastante. Até o Felipe pode falar melhor dessa parte que é mais comercial, que a gente agora está fazendo alguns bairros planejados, em alguns projetos, que daí sim a gente consegue explorar várias questões bem legais, assim, de ruas um pouco diferentes, um pouco mais curvas, de áreas de uso comum, áreas públicas espalhadas pelo empreendimento, ou totem na entrada, alguma coisa assim, sabe? No caso, é a empresa que determina isso? Que tem a liberdade de fazer isso? Ou tem que seguir um Não, pré-roteiro? não, a empresa, tipo assim, a gente O que faz um decide? estudo e a empresa avalia, sabe? E também a gente vai conversando com eles, vendo o que que eles querem, o que que eles acham legal de fazer. A gente pega inspirações também de outros lugares, certo? A gente, a gente pega inspirações de alguns empreendimentos do Rio Grande do Sul, ali tem dois de uma empresa que a gente vê que tem algumas coisas diferentes, que se inspiraram lá fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então, a gente também sempre está pesquisando. Esse dia a gente foi viajar um tempo atrás, foi para Floripa, São José, ver alguns empreendimentos que tinham algumas coisas diferentes para a gente implantar aqui na região. Tem que estar sempre ligado nisso, Sim, assim, né? Sempre. Depois que vocês começaram a trabalhar com isso, passaram a olhar para os locais, assim, com um olhar diferente? sim, com certeza. Aquele olhar da pessoa comum, Aham, né? Que não trabalha com isso, assim. sim, Sim, com certeza. E também, assim, né, o tamanho do empreendimento influencia muito, porque daqui a pouco tu tem um empreendimento que é pequeno. Não tem muito o que tu fazer, sabe? Eu vou trazer coisas diferentes para cá. Cara, não, financeiramente não vai ser viável. A localização dele, que daí influencia no valor dos lotes também vai mandar muito. Porque se tu não tem margem para trabalhar, não adianta tu tá com um produto lá que é preço e tu querer agregar valor nele para vender mais caro. Aquele produto ele já é destinado para valor mesmo, então ele vai competir por valor. Aí tem áreas que a gente pega que são áreas maiores ou tem um valor agregado do lote maior, que quanto mais coisas tu traz para dentro, tu consegue também cobrar um pouco mais naquele lote. O que a gente está gostando bastante de trabalhar agora, a gente está com 3 empreendimentos nesse sentido de 170 a 220 hectares. Vai mais ou menos aí de 2.000 lotes a 3.000 lotes. Então é um bairro planejado, né? Ele não é lançado tudo de uma vez só, é feito por fases. Só que a gente faz um mapeamento, um master plan de tudo como é que deveria ser. Isso vai mudando de acordo com as fases que tu vai lançando. Só que ali sim, ali tu tem muito mais margem para trazer coisas diferentes para dentro do empreendimento, fazer parcerias, por exemplo, com parte comercial, mercado, lojas, deixar uma parte comercial ali, uma praça onde as pessoas vão ali, num barzinho à noite. Aí já começa a mudar assim o aspecto, né? É uma coisa que está vindo muito forte pro Brasil. Santa Catarina está começando a puxar também essa preferência assim, no Brasil também, já tem empreendimentos de sucesso aqui no estado. A gente está com 3 em fase inicial de desenvolvimento, mas, cara, é onde o pessoal do escritório, assim, gosta, porque daí ali dá para criar, dá para a gente pesquisar no Brasil, no mundo inteiro, o que dá para trazer ali para dentro cara, Hum, isso que é o legal, né? Daí é, tu não pensa só no, tipo assim, quantos mais lotes que eu vou fazer, mais valor de venda no final, que a gente chama de VGV, valor geral de venda, nós vamos conseguir agregar para o cliente. Mas tu pensa na pessoa realmente que vai morar ali, a família que vai curtir aquele espaço, que vai, por exemplo, tem um empreendimento que a gente está desenvolvendo em Itapema, que a gente está criando um lago de 7 hectares. Em volta desse lago ele vai ter pista de corrida, a parte de ciclismo pelo empreendimento inteiro. Então tem outras coisas que a gente começa a olhar para as pessoas que vão morar ali e usufruir disso ali, né? Conviver entre elas também.
E daí já passa para um outro nível de projeto, assim. É Isso bem pensar o que, legal. que eu gostaria se eu fosse morar ali, né? Exatamente. Vários deles a gente pensa, bah, a gente poderia morar aí, né? Já vou Tá à pegar um lote vontade. aqui. E como é que é essa parte criativa, assim, também, né? Que tu falou, né? Tipo, pensar o que, que eu gostaria se eu fosse morar ali, né? Então, vocês juntam a equipe, cada um pode dar uma ideia. Ah, mas se a gente fizesse assim, ah, mas se tivesse isso, não seria melhor? Tem isso? Como é que é essa parte, assim, pra vocês? Sim, tem sim, é. Na verdade, assim, a gente tem 2 arquitetas e uma engenheira que fazem a parte do urbanístico. Mas quando é um projeto que é mais diferente, assim, ou ele é muito grande, a gente pode trazer coisas para dentro, aí normalmente essas 3 meninas se juntam, e aí elas têm uma gerente, que é uma engenheira também, e normalmente eu participo também dessas situações, porque já estou há muito tempo ali e acabei já vendo muita coisa, né? Então, esses 3 bairros planejados meio que foi desenvolvido em cinco mãos, assim, né? Aí, conversando com o cliente, fazendo pesquisas, e a gente vai... Ele é muito mais demorado para ser concebido do que um projeto normal. Quando é normal, ela já tem bastante experiência, ela senta, desenvolve sozinha, apresenta as soluções, às vezes a gente ajusta alguma coisa, mas quando é uma coisa assim mais diferente, a gente senta todo mundo junto e vai estudando. Depois que, por exemplo, tá tudo pronto, né? 100%. A empresa, a CTZ, no caso, continua acompanhando. Como é que é esse pós, assim? Quando a gente pega ali o alvará da execução, né, que é algo que começa quando termina todo o processo para começar a executar o empreendimento, a gente faz um acompanhamento, assim, até com a gente tá para contratar uma pessoa que vai ficar nas obras, mas hoje a gente dá um suporte quando necessário, assim, a gente passa lá de vez em quando na obra, vê com o encarregado como é que tá, com o engenheiro responsável da execução, a gente acaba conversando, alinhando algumas coisas e também faz todo o acompanhamento da parte de agrimensura. Então, porque quando vai começar o empreendimento, tem que fazer a parte de locação, que vai lá o agrimensor, vai alocar as estacas, aqui a gente vai abrir as ruas, aqui a gente vai cortar tanto, aqui a gente vai botar a caixa de drenagem e tudo mais. Então a gente faz esse acompanhamento até o final. Depois que termina a execução, também a gente faz uma vistoria nossa, assim, porque depois vem a vistoria da prefeitura para ver se está tudo ok, vem a vistoria do órgão ambiental para ver se está tudo ok. Aí sim, para a gente registrar e emitir as matrículas para venda do lote. Então a gente tem um trabalho aí que, dependendo do tempo de execução que o cliente levou, às vezes a gente fica acompanhando um loteamento há mais de 5 anos, assim, sabe? Tu tá na empresa há quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. E como sócio faz um ano? Faz 6 meses. 6 meses. Não, que eu queria perguntar, que no começo o Felipe falou, né? Eu perguntei como é que foi o primeiro loteamento, assim, que vocês fizeram. Queria perguntar o que deu errado lá no começo, por exemplo, que vocês bateram muito a cabeça, que hoje vocês já têm uma visão diferente, assim, para fazer nos projetos que vocês fazem, assim. Tem algo em específico que vocês aprenderam quebrando a cara mesmo, ou, assim, levando muita dificuldade Acho que ninguém explicou? eu acho que uma das coisas que a gente implantou na empresa, que a gente sofria um pouco na hora da execução, né, Felipe, era a parte dos projetos em BIM, né? Hoje a gente trabalha tudo em BIM dentro da empresa, que o que é o projeto em BIM? É um projeto tudo compatibilizado. Então eu faço a terraplanagem, o projeto terraplanagem, logo eu faço pavimentação, drenagem, esgoto e água, tudo compatibilizado para uma rede não chocar na outra. Então se o executor lá seguir o projeto fielmente, como a gente o agrimensor loca lá no terreno, não vai ter nenhum problema. Então, quando a gente começou lá no início, a gente não trabalhava em BIM, e às vezes acontecia problemas na obra. Chegava lá na obra, ia passar a rede e batia na outra rede. Ah, vamos ter que rebaixar essa rede aqui então, vamos ter que fazer alguma coisa aqui diferente. E isso acaba gerando mais custos para o empreendedor, porque vai ter mais hora de máquina, às vezes desperdiça algum material, ou vai ter que fazer alguma coisa diferente que não estava previsto, ou atrasa a obra, né? Então, hoje, essa solução que a gente trouxe do projeto em BIM é uma coisa que está mudando bastante. Alguns clientes ou outros são mais resistentes a seguir fielmente ao projeto, mas a gente vê que está mudando, né? Tem algumas empresas que já estão contratando a gente para refazer projetos que fizeram com outro escritório que não era em BIM porque estava dando muito problema na obra e gerando muito custo. Então, já está mudando a visão do pessoal aí. A empresa faz isso também, então, refazer o que era de outra empresa? Como é que é isso para vocês, assim? É mais trabalho ou não? É mais fácil? Esse caso, por exemplo, que o Gui citou, é um grupo de Florianópolis e eles estavam com... Eles contrataram, na verdade, a gente para um empreendimento que era numa parte mais de serra, porque eles começaram a ter muito problema, porque os projetos eles não tinham sido compatibilizados e nem não tinham sido muito bem feitos também. Não era uma pessoa especialista e acabaram fazendo com vários escritórios diferentes.
E aí a gente desenvolveu esse primeiro projeto, compatibilizou, apresentou para eles e aí dali para frente eles não tiveram mais problema com a execução dessa obra. E cara, quando tu vai fazer um projeto, o projeto ele é uma parte muito pequena da execução do empreendimento. Então muitas empresas ainda acham que tipo, o projeto é só um desenho no papel. Cara, mas se tu chegar lá na obra e tu tiver que quebrar uma rede, abaixar, cavar 1 metro a mais do que estava previsto, isso vai te dar um transtorno, vai atrasar a obra e o valor que gera ali é muito maior do que tu fazer o projeto da forma certa. Então, quando a gente pegou esse primeiro projeto deles, eles contrataram a gente para fazer mais um projeto que daí era novo, mas também contrataram para a gente fazer mais 3 que já estavam em execução. Porque eles começaram a analisar esses projetos, aí quando eles tiveram esse primeiro problema de execução, eles pegaram a engenharia deles e começaram a analisar projeto por projeto e tentar compatibilizar eles no papel. E aí eles viram que não batia, que eles também iam ter problema na execução, também iam perder algum valor financeiro, atrasar as obras. Então eles contrataram a gente para refazer os projetos. Aí eles acabaram não aprovando de novo, a gente só refez e compatibilizou para a execução deles não dar errado. Mas é uma coisa assim que quanto maior a empresa fica, mais necessário fica, porque quanto maior o empreendimento, mais problemas vai aparecer, né? Então a gente tem que resolver esses problemas na fase de projeto, não durante a execução. Vai ficando mais difícil, né? Quanto mais pra frente, eu acho que... E mais caro, é. Mais caro, importante falar, né? Eu tô com um documento aqui de vocês sobre, na verdade, todo o processo, né? Eu vi aqui que mais ali pra parte final, na verdade, bem no final, tem a palavra calcionamento. Registro. Se você explicasse o que é isso, assim, na prática e como é que é essa... Então, o calcionamento é como se a gente fosse vender o lote na planta. Como a gente vende um apartamento hoje na planta, sem estar executado. Incorporação, né? É uma incorporação. Hoje, como funciona? Quando a gente pega o alvará para executar, o cliente não precisa executar de primeira. Ele não precisa já desembolsar todo o dinheiro dele ali, sem vender nenhum lote. Então, a gente faz um calcionamento, a gente calciona em média 30% a 35%, que é mais ou menos o custo que leva da execução ali no empreendimento. Calciona isso com a prefeitura, então fica lá uns 100 lotes, fica 30, 40 lotes retidos com a prefeitura, e o resto ele pode vender. Então ele vende esses lotes e começa a execução. Então o dinheiro vai entrando, ele vai executando e vai girando, né, sem desembolsar do caixa dele. Então é algo bem, bem importante hoje que a gente está focando bastante. Em estar adiantando o quanto antes esse calcionamento para os clientes para conseguir já estar girando e vendendo, lançando empreendimento e tudo mais. É a mesma ideia, então, de um imóvel mesmo, assim, na planta. Uma incorporação, igualzinho. E no calcionamento tu fica com 30% sem poder vender. No caso, é como se o teu lucro tivesse ali. Então fica uma garantia no nome do município que se tu não terminar o empreendimento, aqueles terrenos ali tu não consegue vender, porque eles não estão disponíveis para venda. Então é como se tu tivesse uma garantia ali também para daqui a pouco a pessoa vender na planta e sumir, né? Já aconteceu também aí na região, mas não acontece muito. Não. Pois é, como é que é isso, assim, né? Não sei se o pessoal, vocês que estão bem, assim, conhecem muito o pessoal da área, eles sabem disso? É algo muito divulgado, assim, ou é relativamente novo? Como é que é isso? Tu diz o calcionamento? É. Não, já é bem praticado, assim. Tinha algumas cidades na região que não faziam. Hoje todas elas fazem, porque não faz muito sentido não fazer, sabe? É igual tu construir um prédio inteiro e não poder vender o apartamento. Aí a hora que estiver pronto, tu vai botar ele à venda. Não faz muito sentido. Só que a pessoa que vai comprar, ela tem que tomar sempre esse cuidado de olhar quem é a empresa, né? Acho que há uns 2 anos, mais ou menos, teve uma empresa mais ao sul aqui do estado, que a pessoa entrou para a área de loteamento, já fez pelo menos uns 5 loteamentos assim, nos 2 primeiros anos que ela estava ali, e foi um golpe que o pessoal fala de quase 200 milhões. Que ele vendeu o mesmo lote 5 vezes, aconteceu várias coisas que foram feitas, mas a verdade é que esses empreendimentos não estavam incorporados, não estavam calcionados. Ele fazia um contrato de gaveta com as pessoas, então porque quando está calcionado tu já tem uma escritura, né? Por mais que seja na planta, tu já tem uma escritura. E no dele tu não tinha a escritura ainda, era só uma matrícula mãe que a gente chama, que tinha a área inteira, e aí ele fazia contratos de gaveta e ele vendia o mesmo lote 5 vezes. Nossa. E aí parece que, pelo que a lenda conta aí, que ele vendeu para a mesma família umas 3 vezes para parentes um do outro. E eles acabaram conversando e viram que era o mesmo lote. Nossa. E aí começou a espalhar ali na região e aí foram ver, era diversos loteamentos, até a própria família que era dona das áreas, que deu para essa empresa lotear,
está respondendo um processo hoje bem gigante, assim, são diversas famílias envolvidas. Eu ia perguntar, meu Deus, o que que faz nessa situação, né? Porque... É um grande problema. Um grande problema. Eles estão respondendo judicialmente, né? Uhum. E até tem uma dessas áreas que acabou um cliente nosso. Essas famílias, na verdade, que eram dono das áreas, elas levaram um golpe, né, dessa empresa. E aí o que aconteceu? São famílias assim bem que tinham diversas áreas na região, famílias que têm uma moral muito forte assim, e sempre fizeram as coisas certas. Teve uma dessas áreas que essa família especificamente falou com um cliente nosso, ela deu outra área para ele e disse para ele executar um empreendimento ali, onde essa pessoa tinha vendido os lotes para essas pessoas, onde ele deu o golpe em cima da área deles, para ela entregar o lote para essas pessoas, ou seja, ela ia perder a área inteira e ainda ia perder a outra área que ela deu para o nosso cliente, porque o nosso cliente só ia fazer isso para ele ganhar a outra área da pessoa, né? Porque ele ia ter um custo grande para desenvolver isso. Para ela tentar meio que sair desse processo para mostrar, cara, eu também levei um golpe e estou disposto a dar duas áreas aqui para eu resolver pelo menos a minha parte aqui. Então Que problemão, né? foi um problemão bem grande. Era para ter gerado ali uma riqueza para eles bem grande. Eles acabaram perdendo duas áreas bem importantes para eles por trabalhar com uma empresa que não era séria, né? E aproveitando esse gancho, assim, o que o pessoal deve observar, né? O cliente, enfim, quem for comprar um lote ou procurar vocês para evitar esse tipo de dor de cabeça mesmo, assim. O que tem que se atentar a isso? Claro que a empresa dá o acompanhamento, né? Mas realmente para não ter esse tipo de dor de cabeça, né? Porque já pensou... Sim. Hoje posso falar um pouquinho assim, porque eu tô muito próximo à área comercial. É uma das coisas que a gente mais faz com as famílias, né? A gente senta com as famílias e entende o problema delas, o que elas precisam. A gente explica todo o processo para elas, como é que funciona, quanto tempo demora, e dependendo do que elas precisam para aquela área delas, a gente vai levar para algum cliente específico que está mais adequado àquele produto que ela quer desenvolver, a intenção que ela tem ali. Os nossos clientes, eles são muito sólidos, eles são empresas de no mínimo 10 anos, mas tem empresas de 20, 30 anos de mercado, que já fizeram e entregaram diversos empreendimentos. Então a gente não trabalha hoje com nenhuma empresa que eu comecei ontem aqui, não tenho nenhuma empresa, já fechei 10 empreendimentos. Já chegou, tá? Inclusive esse ano chegou uma empresa assim para trabalhar com a gente gente meio que recuou assim, tá, mas qual é o empreendimento que tu fez? Eu fiz só esse aqui. E o que tu tem na tua carteira aí para entregar? Eu já tenho 10 fechados. Você tá, mas tu tem um grupo, alguma empresa que tá por trás de ti, outras empresas que tu trabalha? Não, eu só tenho essa empresa aqui mesmo e vou desenvolver assim, tá, mas e o teu caixa para desenvolver tudo isso? Não, vou desenvolver com a venda desses empreendimentos aqui que eu vou lançar. Isso não acontece, isso não é uma verdade. Não tem como tu desenvolver, executar um empreendimento só com a venda dos imóveis que tu vai fazer. Porque tu vai vender parcelado ali em 10 anos e tu tem que entregar o empreendimento em 2, 3. Então a conta não fecha. Tem que ter dinheiro, Tem né? que ter dinheiro. Uma boa parte, um 50% aí tu tem que ter para entregar. Então a gente meio que deu uma recuada ali, cara, tudo bem, ele queria que a gente trouxesse mais áreas para ele, pode trazer tudo que tu tiver que eu vou fechar. Não, aí mesmo aqui. Vai ficar com os dois pés atrás. Porque a gente também não quer se envolver com uma empresa que daqui a pouco vai quebrar e a gente tá lá junto com eles, conversando com as famílias e dizendo que vai dar tudo certo, né? Então, a gente tem um nome a zelar, né? Aí nesse caso que não pega, né? Como é que... Áreas que são nossas, que chegam pra gente através de parceiros, a gente leva para clientes que a gente... Quanto mais sólido, melhor pra gente, né? E aí, normalmente essas empresas... até essa não especificamente, porque a gente não chegou a ir para negociação, a gente meio que foi recuando assim das conversas. Mas teve empresas também menores que chegaram pra gente, eu quero fazer com vocês, eu tô ouvindo que vocês fazem as coisas tudo certinho, vocês estão indo bem, mas a gente queria dar tudo em permuta aqui dentro do empreendimento. Ou a gente queria dar metade em permuta dentro do empreendimento. Assim, cara, a gente não consegue trabalhar assim, porque o nosso lucro ele não é metade do valor que a gente está cobrando. Então, como é que eu vou pegar metade do valor dentro do empreendimento que nós vamos receber? Esse lote vai estar pronto para vender daqui 2 anos. Na planta ainda, nós vamos ter que vender parcelado esse empreendimento, esse lote. Que a maioria é vendido parcelado, né? A maioria é parcelado, a conta não fecha, sabe? E aí essas empresas acabam trabalhando com escritórios que talvez estejam começando, que vai lá e pega tudo em permuta, ou pega 50% de permuta dentro do empreendimento.
Só que isso ali na frente a conta não fecha. Isso já começou a acontecer, na verdade. Teve 2 escritórios aqui da região que já não estão mais atuando. Porque tu tem que ter dinheiro para bancar a operação, não tem como fazer milagre, né? Então fica a dica aí para quem for comprar também tem que analisar tudo isso, né? Tem, São com detalhes certeza. que É o teu evitam sonho, né? É. Tu vai, ao invés de se tornar um sonho, tornar um pesadelo. Bah, já pensou? É. E Guilherme, só voltando ali a parte da tua participação na empresa, né? Tem alguma parte assim que tu via com outros olhos antes de entrar para a sociedade, assim, ou algo que mudou depois que tu passou pro outro lado? Eu acho que o que mudou, assim, eu e o Felipe sempre conversamos bastante sobre tudo que acontecia na empresa, né? Então, antes de eu virar sócio. Mas eu vejo que hoje o que mudou é muito mais a responsabilidade e a preocupação com todas as áreas, sabe? Então, hoje eu vejo de uma forma mais macro tudo que acontece na empresa. Então, desde a parte financeira, às vezes me preocupo com alguma coisa de outro setor de projeto, ou qualquer coisa que acontece dentro da empresa, hoje eu sinto muito mais do que eu sentia antes. Então, eu sempre estou conversando com o Felipe para a gente resolver as coisas, ou o que a gente pode fazer diferente, né? Então, eu vi que o que mudou a chave, assim, nossa, que aconteceu um problema, para dar um exemplo aqui, aconteceu um problema dentro da empresa, algum clima que não tá legal, ou alguma coisa aconteceu, eu já tomo isso pra mim como eu tenho que resolver e como que eu vou fazer pra resolver isso, sabe? Então, todas essas coisas mudaram bastante. Não tem mais aquele não é da minha conta, né? Não, Agora é da minha conta. sim, bem assim. Então, tipo assim, eu não posso ver uma coisa errada aqui e, não vou ligar pra isso porque não é da minha conta. Eu nunca fui assim, na verdade, mas hoje eu sinto muito mais e sempre gosto de estar resolvendo, estar por dentro, estar conversando com o Felipe e o que que a gente pode fazer pra resolver disso da melhor maneira possível, né? Pra tudo ficar certo, tudo ficar bem. O Manu, até pegando um gancho nessa fala do Gui de eu nunca fui assim, é verdade. E assim, ó, uma coisa que eu tenho falado também dentro da empresa é que tu tem que ter senso de dono para que tu tenha uma oportunidade de se tornar dono, né? Tu tem que ser proativo e fazer as coisas acontecerem antes de tu ganhar um aumento. E eu vejo, porque eu já trabalhei em muitas empresas também, que a maior parte das pessoas, a mentalidade é tipo assim, quando eu ganhar um aumento, eu começo a trabalhar mais. A hora que eu me tornar gerente, eu começo a fazer isso. A hora que ele me botar a ser sócio, aí eu vou começar a me tornar, a me a entregar como sócio. E, cara, não é assim que acontecem as coisas, é ao contrário, né? Primeiro tu tem que ter senso de dono e entregar como dono para se tornar dono. Primeiro tu tem que entregar mais do que tu entrega para se tornar um gerente. E as pessoas parece que a maior parte delas, isso não acontece muito dentro da nossa empresa porque a gente olha muito para a questão de mentalidade, de ambição, na cultura nossa é muito forte. Mas isso também a gente demorou para mudar e quando a gente entendeu, a gente começou a mudar. Então, desde que o Gui tá, eu acho que não tem nenhuma pessoa desde que tu entrou que tá até hoje, né? Só tu. Só tu e eu. Porque a hora que a gente entendeu isso, cara, a gente começou a mudar. Assim, cara, essa pessoa, ela não enxerga dessa forma. E mesmo eu estar ali conversando com elas e trazendo isso para elas, não tem mudado essa mentalidade. Porque eu lá atrás também não enxergava. Mas a partir do momento que eu comecei a enxergar, eu comecei a me dedicar nas empresas que eu tava, assim, cara, eu vou entregar o máximo que eu conseguir para eu ter oportunidade dentro da empresa. E eu trouxe isso para dentro da empresa, comecei a conversar e a gente via que muitas pessoas, mas eu até aqui tô fazendo o meu máximo, mas que isso eu não vou fazer. E aí o Gui tava sempre mostrando que cara, ele começou, como ele falou, como estagiário, passou por todas as funções, hoje ele é gerente e se tornou dono. Então não tem prova maior dentro da empresa do que ele mesmo, né? Hoje a gente tem pessoas ali com 3 anos e meio de casa que também se dedicam bastante, mas antes não era essa a mentalidade das pessoas, era bem, bem diferente. Mano, e isso que o Felipe tá falando, de tudo que eu passei, é o que eu vejo que é o diferencial da CTZ. Assim, a gente foca no desenvolvimento individual e desenvolvimento de toda a empresa. Então, desde quando eu entrei, eu fiz vários cursos que a empresa disponibilizou, li vários livros, comecei a me desenvolver no pessoal, no profissional, também para conseguir alcançar onde eu tô. Não foi só pela proatividade ou só por querer ser ou fazer, sabe? Então, eu vejo que hoje o diferencial que a gente dá de oportunidade dentro da empresa é muito mais do que às vezes o pessoal vê, sabe? Então, a gente sempre traz essa visão da cultura de desenvolvimento, do que a pessoa pode alcançar ali dentro, né? E também várias outras ações que a gente acaba fazendo, como plano de cargo, e a gente também sempre pensa na empresa
e nas pessoas. Então a gente sempre tá nessa balança, né? Tipo assim, a gente vai fazer isso aqui, vamos pensar na empresa, mas aí pode acontecer algum problema aqui. Então se pensar só nas pessoas, também a empresa se prejudica. Então a gente sempre tá avaliando as questões para ficar a melhor forma possível no dia a dia. Para manter o equilíbrio, Manter o né? equilíbrio. E até tu falou essa questão dos cursos, é uma via de mão dupla, né? A empresa dá as condições e a pessoa se interessa também em evoluir, né? Em não fazer só a minha obrigação e tal. Eu acho que tu como CEO, assim, que eu aprendi, né? Uma coisa que eu aprendi é que a gente sempre é observado, né? Às vezes a gente acha que trabalhar, ninguém tá vendo, ou entra naquele piloto automático, mas sempre tem alguém olhando, né? Tu como CEO, dá para perceber, né? Quando a pessoa ela é boa, mas só faz a obrigação, ou quando ela tem um quê a mais, assim. Parece que a gente tem até um olho nas costas, assim, um certo sentido. Porque várias vezes, muitos anos assim na empresa, dependendo da época, eu tô com muito trabalho, assim, muitas vezes eu tava mais focado no comercial até ano passado, e eu não tava muito dentro da empresa, em alguns dias eu tava fora buscando, negociando, né, fazendo negociações. Mas, cara, só de tu passar, tipo, eu tô aqui na CTZ tem 11 anos, mas eu já tive mais outras empresas antes também. Então eu tô nessa, né, empreendendo já faz aí uns 13 anos, ou talvez um pouco mais. Tu vai desenvolvendo esse senso, sabe? Então só de tu conversar com a pessoa, olhar pro resultado que ela entregou no mês, tu sabe quem realmente tá se entregando, quem não tá. Claro que tem pessoas que vai tá num dia ruim, isso acontece. Mas, no geral, a hora que tu olha pro mês da pessoa, pro resultado que ela teve, se ela tá melhorando, se ela não tá, se ela se engaja com o que a gente traz para dentro da empresa, se daqui a pouco, por exemplo, quando a gente começou a implantar essa cultura mais forte, tinha várias pessoas que a gente dava tempo para ela ler, por exemplo, dentro da empresa, pra gente sentar e discutir um livro. E ela achava ruim porque ela tinha que discutir o livro junto com todo mundo, que a obrigação dela era trabalhar, não era discutir livro. Assim, pô, cara, mas se tu se demitir ou a gente tirar tudo daqui, amanhã tu vai levar esse conhecimento contigo. E isso que é o diferencial, né? Tu se desenvolver como pessoa para te conseguir subir em patamares maiores. Mas a mentalidade, tipo, não, cara, eu vou fazer só o que eu fui pago para fazer, que é o trabalho. Mas tu tá fazendo dentro da empresa, tu tá sendo pago para se desenvolver. E mesmo assim, a gente tinha bastante dificuldade, né? Sim. Hoje a gente sempre fala, a gente contrata por um comportamento e antigamente a gente contratava pelo currículo e demitia por comportamento. Hoje a gente contrata por comportamento e treina a parte técnica. Legal. E dá uma satisfação, né, Guilherme, quando Sim. para pensar assim, comecei como estagiário, fazendo, às vezes, uma atividade que não tinha nada a ver com a atividade em si da empresa, mas dá uma satisfação de saber que hoje faz parte da sociedade ali, né? Não, com certeza. Quando eu olho para trás, assim, a trajetória, né, que eu tive, eu vejo que, nossa, valeu muito a pena e eu acho que tem muito mais por vir também, né? Então, assim, assim, a gente não acaba não se comparando com os outros, mas a gente começa a ver pessoas conhecidas e tal. Eu tenho umas inspirações de pessoas também. Então, assim, cara, eu tô muito satisfeito com onde eu tô e onde a gente pode chegar, né? Porque nossas metas aí pela frente estão bem desafiadoras e eu acho que vai dar muito bom. Eu sempre pergunto onde que a pessoa quer chegar, né? Eu Sim. perguntei pro Felipe já, os outros entrevistados também, e na empresa, assim, o que tu quer fazer ainda? Então, eu acho que pegar o lugar do Felipe. Mas é basicamente isso. Eu acho que hoje eu já faço tipo assim, já cuido de uma boa parte da empresa, mas eu quero ter alguém que possa assumir mais o meu cargo futuramente e eu ter mais o controle do todo, sabe? Eu acho que se eu ficar mais na operação da empresa como um todo e o Felipe mais no estratégico, eu acho que pode dar muito mais resultado e a gente conseguir crescer bem mais. Não sei se a gente tem tempinho ainda. Não? Então tá certo, eu quero agradecer, Guilherme, muito obrigada, tá, pela conversa de hoje. Foi um bate-papo, a gente sempre acaba aprendendo bastante, Sim. né? Agradeço a participação aqui no Pod. Obrigado também. Felipe, mais uma vez, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo. Obrigado, Manu. Obrigado, Gui. Foi bem legal a conversa. E o pessoal, né, que tá acompanhando no YouTube, enfim, sabe, ou pelo Spotify, dá para acompanhar o episódio inteiro, então a gente sempre deixa aqui o convite também para acompanhar os outros 2 episódios, o primeiro e o segundo, que estão bem interessantes também. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até a próxima.